aula diferente para vocês, para finalizar a nossa unidade 3, que fala sobre o uso sustentável dos recursos. Nós iremos falar das páginas 84 até a 91. E depois vocês irão fazer os exercícios da página 97, 96 e 97, que é do que eu aprendi. E lá no finalzinho, para recordar um pouquinho, nós vamos fazer a página 176 e a 177, certinho? Bom, continuando a falar do que pode acontecer sobre o efeito estufa, do como nós podemos fazer para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Nós já falamos em algumas aulas que esses gases, eles podem trazer para a gente o aquecimento global. Então, o que fazer? Por exemplo, diminuir o uso do transporte individual, preferir o transporte coletivo e também fazer o uso do combustível etanol e não utilizar combustíveis fósseis. Lembra que nós falamos que o etanol é um combustível natural, que vem da cana-de-açúcar. Já a gasolina vem do petróleo, e o petróleo é um combustível fóssil. O que nós podemos fazer também? Preferir outros meios de transporte, como por exemplo a bicicleta, para andar em pequenos percursos, certinho? Eu vou falar para vocês de algumas formas de energia. E cada dessas energias, ela tem as suas vantagens e as desvantagens. Vamos lá? A hidroelétrica, essa é a energia que abastece nosso país. Então, qual é a vantagem dela? Ela produz a energia fazendo o quê? Com o movimento das turbinas de água. E aí ela gera a energia elétrica. Qual é a vantagem? Ela faz o uso de um recurso renovável, que é a água. Isso já nós falamos na primeira aula de ciências, né? Que deu início a essa unidade. Mas qual é o problema e a desvantagem desse recurso? A desvantagem é que para construir as barragens de água é feito um grande desmatamento, um lugar grande para ser implantada essa hidrelétrica, certo? E ela, quando produzida, ela também gera o gás metano. Agora eu vou falar para vocês de uma forma de energia que é bem poluente. E por que ela é bem poluente? Porque ela é produzida pela queima de combustíveis fósseis. Qual é a vantagem dela? A vantagem é que ela tem um baixo custo de instalação, mas a desvantagem porque ela gera muitos gases poluentes mesmo e contribui para o aquecimento global, porque emite gases para o efeito estufa. Certinho? Vamos para a energia eólica. Bom, a forma de captação dela era pelo vento. O vento move as grandes pás e assim gera energia. A grande vantagem é que é um recurso natural renovável e ela não libera gases poluentes. A desvantagem é que onde tem campos de energia eólica, geralmente há morte de muitos pássaros, de aves migratórias. Agora eu vou falar para vocês da energia solar. A energia solar, ela é produzida utilizando a radiação solar. E ela tem muitas vantagens, porque ela é um uso de recurso renovável e não emite poluente. A única desvantagem é que, dependendo da estação do ano, não consegue capturar tanta radiação assim, em dias chuvosos ou, por exemplo, quando está mais frio, como agora. Nos próximos slides, nós vamos mostrar algumas usinas de geração de energia para vocês.
O que pode ser feito para reduzir o desmatamento e conservar as áreas da natureza? Bom, vocês estão vendo a imagem de um gado aí? Vocês sabiam que para criar um gado, muitas árvores são desmatadas? Isso, muitas árvores são derrubadas para criar um grande pasto. Então, o que que nós podemos fazer? Nós podemos preferir alimento de uso sustentável, como por exemplo, evitar a carne vermelha. Evitando a carne vermelha, nós evitamos assim que árvores sejam desmatadas para criar grandes pastos, certinho? O que nós podemos também fazer é falar sobre as ONGs. Muitas ONGs promovem a conservação do meio ambiente e também discutir isso em sala de aula, com os pais, com os colegas. Vocês já discutiram, já falaram para os pais de vocês o que vocês aprenderam nessas aulas? Vamos lá? O que pode ser feito para evitar a poluição e o desperdício de água? Atitude simples faz com que nós evitamos esse desperdício. Por exemplo, reduzir o tempo no banho, tomar um banho mais rápido, fechar a torneira quando a gente escova o dente, não é verdade? E aproveitar a água da máquina de lavar para lavar o quintal, por exemplo, para lavar a garagem. Pequenas atitudes fazem com que nós cuidamos da natureza e faz com que a gente evite o desperdício de água. Também podemos evitar a poluição usando detergentes biodegradáveis e não jogando óleo na pia. Vamos fazer o descarte do óleo corretamente. Então, o que nós podemos fazer? Guarde o óleo numa garrafinha de água, de refrigerante e faça o descarte correto. Não joguem na pia, certo? Agora nós vamos falar sobre as etapas de tratamento de água. Então, como que é feito para tirar as impurezas e os micro-organismos? Primeiro é feita uma captação dessa água num reservatório, numa barragem. Depois é feito um bombeamento, a pré-cloração, a floculação, decantação, filtração, cloroação. Depois ela vai para o reservatório e é distribuído na rede até chegar na casa de vocês, certinho? Aqui na nossa cidade, quem faz esse tratamento de água é o SAI. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre as etapas do tratamento do esgoto. Bom, ele é coletado nas tubulações que ficam em nossa casa, certo? Depois eles são encaminhados para o tratamento. Eles passam por grandes grades que fazem já uma certa filtragem. Depois ele passa pela primeira filtragem. Aí eles passam numa caixa de areia e isso já tira toda a areia do esgoto. Depois ele passa para uma outra fase, onde as partículas mais densas são tiradas. A próxima etapa se forma um lodo e nesse lodo fica os micro-organismos, a maioria deles. Aí, já na próxima etapa, ele já está livre das grandes impurezas. Mas lembrando que essa água do esgoto que é tratada, ela não volta para nossa casa. Ela fica para limpeza de rua, calçadas, irrigações, mas ela não volta para nossa casa para o uso doméstico. Lembrando que nem todas as cidades têm um tratamento para o esgoto correto, mas a nossa cidade tem. Na próxima imagem, nós vamos mostrar para vocês, através de um desenho, como é feito esse tratamento, certinho? Bom, vocês sabiam que há maneira de produzir alimentos de maneira sustentável? De produzir alimentos sem agrotóxicos?
Então, não poluem o solo, certinho? Nós vamos falar para vocês um pouquinho do que é agroflorestal. Agroflorestal é a produção de plantas florestais e plantas que servem para nossa alimentação. Elas são plantadas juntas assim. Assim, nós vamos garantir um solo saudável, um solo sem agrotóxico e ainda fornecem alimentos para gente, certinho? No próximo slide, nós vamos dar uma dica para vocês do portal Edros. Uma dica para vocês. No nosso site, no portal Edros, tem mais coisas falando sobre a água florestal. Se você tiver curiosidade, clica lá, tá certinho? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima, quinto ano!